Hoje queremos falar um pouco mais sobre a inscrição de sólidos. No caso, inscrição também e circunscrição. Circunscrição de sólidos. Certo? Hoje queremos falar sobre a inscrição e a circunscrição de um cubo numa esfera. Então, tem esses dois desenhos aqui. O primeiro com a esfera no interior do cubo e o segundo com o cubo no interior da esfera. Vamos começar por esse aqui. Bom, em primeiro lugar, se a esfera está inscrita no cubo, e aí peço a boa vontade de que você imagine que a esfera está tangenciando as faces do cubo, né? A gente vai ter o seguinte: o centro da esfera aqui no meio, e do centro do cubo até o centro de uma face, teremos o raio da esfera. Se imaginarmos uma planificação disso, o que veremos é o seguinte: veremos uma circunferência de raio R, uma circunferência de raio R, inscrita em um quadrado. Então aqui temos uma circunferência de raio R, inscrita em um quadrado, cujo lado vale A. Nesse caso, A é o tamanho da aresta do cubo. Então essa aresta aqui vale A. Então aqui em volta é como se tivéssemos um quadrado com a aresta A. Então eu estou pensando nesse sentido. Planificando, teremos esses quatro pontos de tangência aqui na parte de baixo e nas faces laterais e opostas. Aqui quatro ângulos retos, um ângulo reto aqui, outro aqui e outro aqui na parte de baixo. Aqui, como é ponto de tangência, ângulo reto. E repare que esse tamanho aqui mede A. Ok, então podemos agora comparar a área total e o volume do cubo e da esfera. Então vamos começar escrevendo a área total e o volume do cubo, e depois o da esfera, e comparando os dois. Então vamos lá. Pelo nosso desenho, se aqui é o centro do cubo, né, e consequentemente centro desse quadrado, e centro da circunferência, o que nos leva a pensar no centro da esfera, né, podemos imaginar A como sendo, imaginar não, né, ter certeza de que A vale 2R, já que aqui também temos R, até embaixo. Pronto, então podemos escrever em relação ao cubo o seguinte: volume do cubo. Vou escrever o volume do que está por fora de letra maiúscula. O volume do cubo é A ao cubo. E a área total do cubo, que é o que está por fora, área total AT, vai ser 6A ao quadrado, já que são 6 quadrados do lado A. Vamos pensar agora na esfera. A esfera, nesse caso, deixa eu chegar para baixo um pouco. A esfera, nesse caso, esfera tem um volume V minúsculo, que é 4/3 de π vezes o raio da esfera R ao cubo. E uma área total, que eu vou fazer como A minúsculo T, igual a 4π vezes o raio da esfera ao quadrado. Como sabemos que A é igual a 2R, podemos substituir aqui, ficando com 2R ao cubo, que nos dá 8R ao cubo. E podemos substituir aqui o A por 2R, ficaremos com 6 vezes 2R ao quadrado, o que vai nos dar 4R ao quadrado vezes 6, 24R ao quadrado. Agora podemos comparar os dois. Então vamos comparar o volume do cubo, ou melhor, o volume da esfera com o volume do cubo. Então o volume da esfera, vamos fazer aqui de amarelo, o volume da esfera é V, o volume do cubo é V maiúsculo.
o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. O volume do cubo é 8r ao cubo. Podemos simplificar o r. Então vamos simplificar o r ao cubo. Ficaremos com 4/3 de π. 4π sobre 3 vezes 8. Podemos simplificar o 8 com 4, ficando com 2/3 de π. Então essa é a razão entre o volume do cubo, volume da esfera, e o volume do cubo. V é o volume da esfera. O V minúsculo é o que está dentro e o V maiúsculo é o que está fora. Ok. Repare que se π for aproximado para 3, né, o volume do que está... Dá errado isso aqui. Né? Você tem uma Aliás, está ao contrário aqui, né? Isso aqui não é 2/3. Espera aí, deixa eu consertar isso. Opa, vamos consertar aqui, porque senão o volume ficaria maior que quem está dentro. O 4 e o 8 simplificam ficando 2 embaixo. Então aqui fica 2. Então, π sobre 3 vezes 2, 6. π sobre 6. E aí repare que se π for aproximadamente igual a 3, teríamos um volume da esfera como sendo metade do volume do cubo. Certo? Então o volume da esfera é aproximadamente metade do volume do cubo. Aproximadamente. Na verdade, ele é um pouquinho maior que a metade do volume do cubo. Isso nos ajuda, por exemplo, se pensarmos em um cubo com metade preenchido com água, se colocamos uma esfera, a água transborda, porque o volume da esfera é um pouquinho maior que a metade. Se a metade já está preenchida, quando colocamos mais uma metade, ele transborda, certo? Então repare que isso aqui é maior do que um meio. Ok, agora vamos comparar a área total. A área total... A área total da esfera é 4πr ao quadrado. Vamos fazer isso de azul claro, por exemplo. Então, área total sobre área total. A área total de cima é, de baixo, na verdade, 4πr ao quadrado. E a de cima é 24r ao quadrado. Simplificando o que puder. Então, vamos simplificar aqui o r ao quadrado. O 4 fica 1 e o 24, 6. Então, ficamos de novo com π sobre 6. A mesma razão, né? E, de novo, isso daqui é maior do que meio. Certo? O que significa que a área total da esfera é um pouquinho maior que a metade da área total do cubo. Certo? Ok. Então agora vamos fazer o contrário. Vamos colocar o cubo. Então aqui agora temos o cubo no interior da esfera. Então se antes os pontos de tangência eram feitos nas faces do cubo, agora são nos vértices do cubo. Então esses são os pontos de tangência entre a esfera e o cubo. E aí, como a perspectiva é ruim de desenhar, mas percebemos o seguinte, dá para perceber o seguinte: se a gente desenhar o círculo máximo da esfera, então eu vou tentar aqui com bastante esforço desenhar o círculo máximo da esfera, teremos algo desse tipo. Vamos pensar aqui num polo da esfera, então esse aqui é um polo. Como observação no exemplo anterior, cada um desses pontos eram polos da esfera. Ó, polo, aqui era um polo da esfera, aqui na frente tínhamos um polo e lá na face de trás também. E cada um desses pontos era centro da face. Tá? Então cada um desses pontos aqui, diante, eram centros da face. Que foi o que usamos, né? Usamos isso aqui, ó. Centro da face, polo, polo e polo. Ok, aqui voltando para cá, temos aqui dois polos, um polo em cima e um embaixo, um polo aqui embaixo também. E aí podemos imaginar aqui uma linha passando
pelo polo, pelo centro do cubo, pelo centro da face de baixo, pelo outro polo. Agora tudo que temos que fazer é desenhar uma circunferência máxima, que eu vou tentar desenhar de vermelho, por exemplo. Então, ela vai partir daqui, vai passar nesse vértice, vai continuar descendo, vai passar nesse vértice, vai passar nesse polo, vai subir, passar nesse vértice, depois nesse vértice e finalmente retornar ao vértice de baixo. Então, em perspectiva, o que vemos aqui é uma circunferência. Então, essa figura que eu desenhei, que eu vou tentar pintar de... Deixa eu ver uma cor aqui, branco, essa circunferência, tá vendo? Eu vou tentar não acabar com a figura toda, essa circunferência aqui, que aparece aqui, ela é um círculo máximo dentro da esfera, cujo raio, ou melhor ainda, cujo diâmetro é exatamente a diagonal do cubo. Veja, se você ligar desse ponto até esse ponto, que são pontos do vértice do cubo, você tem exatamente a diagonal do cubo aqui. Pronto. Podemos imaginar isso também de outra maneira. Vou fazer o seguinte, eu vou desenhar a circunferência máxima que desenhamos antes e os dois vértices do cubo, ou os quatro vértices do cubo, os dois vértices do cubo, quatro vértices do cubo que vão formar um quadrado. Então vamos pensar aqui no... Na verdade, um quadrado não, né? Vamos formar um retângulo. Então repare aqui, ó, que isso forma um retângulo. Né? Repare que isso forma um retângulo. E esse retângulo, ele tem como um dos lados aqui, ó, a diagonal de uma face. Então aqui é a diagonal de uma face. E duas arestas do cubo. Aqui. Veja. Eu fiz inclusive as arestas do cubo da mesma cor. Então aqui, ó, a aresta do cubo é isso aqui. A diagonal da face aqui em cima de verde, não sei se vocês conseguem perceber a cor, mas aqui é verde. E aqui embaixo também. Que é essa linha aqui, vale A raiz de 2. Então isso aqui é a nossa diagonal, que é a diagonal do cubo. Diagonal do cubo aqui, ó. Diagonal do cubo. Ok. E aí repare que chegaremos ao mesmo resultado. Né? A raiz de 3, porque aqui sendo A, aqui é 90. A diagonal aqui vai valer A raiz de 3, que é a diagonal do cubo. Isso aqui é o centro da esfera. Aqui são os pontos de tangência. Então, 2R nesse caso, onde R é o raio da esfera, 2R é igual a A raiz de 3. Ok. Então já temos a relação que precisávamos envolvendo o raio da esfera e a aresta do cubo. Tudo que precisamos agora é escrever a área total e volume de cada um deles. Então vamos fazer isso. Vamos começar pela esfera, que está por fora, o volume da esfera. De novo vou manter a mesma ideia, V maiúsculo, volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. E área total, 4πr ao quadrado. Ok. Agora, isso aqui é nossa esfera, certo? Então, esfera. Vamos escrever para o cubo agora. De laranja, cubo. V minúsculo. A ao cubo. E área total minúscula. 6A ao quadrado. Pronto. Então, agora podemos relacionar as duas coisas fazendo o volume do menor sobre o volume do maior. Então, o volume do menor é o cubo, vou chegar para a direita aqui. Volume do menor A ao cubo, então vou fazer a relação entre as duas, sobre o volume do maior. O volume do menor A ao cubo, acho que é preferível escrever R em função de A,
ou A em função de R? Não, vou escrever R em função de A. Então vai ficar A ao cubo, volume da esfera 4/3 de π vezes R ao cubo. R ao cubo é A raiz de 3 sobre 2, A raiz de 3 sobre 2 ao cubo. Repara aqui que R vai ser A raiz de 3 sobre 2. Foi o que escrevemos aqui. Então teremos em cima, chegando para a direita aqui, em cima teremos A ao cubo, embaixo 4π sobre 3 vezes A ao cubo, 3 raiz de 3, A ao cubo, continuar aqui, 3 raiz de 3, que é o cubo de raiz de 3, sobre 8. Vamos fazer as devidas simplificações, com cuidado para não errar. Aqui o 3 pode simplificar, o A ao cubo pode simplificar, o 4 com o 8, ficaremos com o 2, e o π, aqui embaixo sobrou 2, o 2 vai para cima, então ficaremos com 2 no numerador, e embaixo π e raiz de 3. Π e raiz de 3. Podemos ainda racionalizar, se a gente quiser, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Raiz de 3, raiz de 3, teremos então 2 raiz de 3 sobre π vezes 3, então 3π. Então essa é a razão entre o volume do cubo e o volume da esfera, V sobre V. Podemos agora fazer a razão entre as áreas, só para fechar. Então a razão entre as áreas teremos 6A ao quadrado, fazer de verde aqui, 6A ao quadrado, área total sobre área total. Então 6A ao quadrado sobre 4πr ao quadrado. De novo, R é A raiz de 3 sobre 2, então ficaremos com 6A ao quadrado sobre 4π vezes A raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Desenvolvendo, vamos ter 6A ao quadrado sobre 4π vezes 3A ao quadrado sobre 4. As simplificações, A ao quadrado com A ao quadrado, 4 com 4 e finalmente 6 com 3. Ficaremos com 2 em cima. Então o que sobrou? Em cima sobrou 2, embaixo sobrou π, 2 sobre π, aproximadamente 2/3. Então área total sobre área total, aproximadamente 2/3. Aqui de novo, se considerarmos aqui aproximadamente 3, com algumas simplificações, fica próximo de 2/3. Ok? É isso, só para dar uma noção para vocês do que fazer quando temos o cubo escrito na esfera ou a esfera inscrita no cubo. Fizemos as relações entre os volumes, relações entre as áreas, porém lembre-se que o principal está em perceber essas relações que aparecem aqui, certo? As relações que envolvem a circunferência, o raio aqui da esfera, a aresta, a aresta do cubo, a diagonal do cubo e as relações simples envolvendo esses polígonos ou figuras circulares. Com isso você pode obter todas as relações entre volume, área total e qualquer outra coisa que seja pedido em termos desses problemas. Ok? É isso, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Tchau!